Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fé Comércio Acre Podcast, hoje trazendo mais um tema relevante ao comércio acreano e que mobiliza não somente o comércio estadual, mas o comércio nacional e mundial. Nós vamos falar hoje, gente, sobre um tema que movimenta o comércio também, né, e exige a atenção do consumidor durante esse período, uma das datas mais relevantes do comércio, que é a Páscoa. É um período de grande volume de compras, principalmente de chocolates, pescados e presentes, né? Mas também é uma época em que aumentam as dúvidas e os riscos nas práticas abusivas e a necessidade de orientação ao consumidor. E para conversar com a gente sobre isso, eu recebo o advogado John Lineker da Silva Rodrigues, ele que é especialista em direito do consumidor e direito médico, com mais de 13 anos de atuação na área e atualmente é chefe do setor de fiscalização do Procon no Acre. John, seja muito bem-vindo ao podcast Fé Comércio Acre. Espero que hoje a gente consiga também trazer aqui, né, esclarecimento a todo o nosso telespectador sobre datas como essa. Em especial, nós vamos tratar da Páscoa, mas também outras datas que durante o ano são consideradas de valor mais alto e importantes para o comércio local. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Efraim, pelo convite. É sempre um prazer estar trazendo informação para o consumidor, para o comerciante, né? Que o nosso papel aqui, ele é harmonizar a relação de consumo, é levar informação para o consumidor, levar informação para o fornecedor, no nosso caso aqui o comerciante, para que todo mundo possa usufruir do mercado de consumo com harmonia e que todo mundo tenha seus direitos preservados. E, John, o bom disso é que você está sempre na linha de frente, né? Então é bom trazer um tema como esse, de que vive realmente essa rotina, esse dia a dia, esse trabalho, né, em prol do consumidor, mas também de proteger o lojista, né, para que no futuro não tenham problemas aí judiciais, não tenham problemas com o consumidor, com o Procon, né? O que você pode falar pra gente, John, de datas importantes como essa no comércio, né? De como que acontece esse trabalho de vocês, esse estudo, esse levantamento, né? E também a educação que vocês levam para o comerciante, para que ele possa se adequar da maneira correta e agir também, né, de uma maneira correta e coerente para que haja um mercado mais competitivo, mas também justo. Excelente observação. Todo janeiro, né, já são 13 anos trabalhando com isso, todo janeiro nós fazemos um levantamento das datas onde o comércio vai estar aquecido. Material escolar, Páscoa, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então a gente faz o mapeamento das datas e a gente já tem a previsão de que o comércio vai aquecer. Então a gente já faz fiscalizações preventivas. O Procon hoje, ele trabalha muito com a questão da educação. Que a educação, ela realmente muda, ela transforma. Eu sou fruto da educação. A educação, ela muda a vida das pessoas, entendeu? E tanto a questão do conhecimento, a questão de como tratar, de como o consumidor deve agir, como o fornecedor deve agir. Então, nas datas que antecedem, nos dias que antecedem essas datas que o comércio vai ser aquecido, a gente coloca a equipe de fiscalização, intensifica a questão da informação, intensifica a cobrança de algumas informações pertinentes para o consumidor. Então é muito importante a gente estar acompanhando. Então a gente já tem o nosso cronograma de janeiro a dezembro e a gente dá ênfase nessas datas especiais, né? Nessas datas como a Páscoa, que vai se aproximar agora. Então a gente já tem a equipe na rua, já fazendo essa fiscalização preventiva, já fazendo acompanhamento, recebendo denúncia de consumidor. Então a gente faz todo esse acompanhamento para que chegue na data, chegue próximo da data, o consumidor possa usufruir, né? Eu falo que o consumidor ele tem que usufruir de um comércio, usufruir do espaço de incentivo ao gasto, né? De maneira saudável, de maneira que ele tenha informação precisa, clara, ostensiva, sem causar qualquer tipo de dúvida. Que o Código de Defesa do Consumidor, ele preconiza que um direito fundamental do consumidor é a informação. Tanto é que hoje o pilar do Código de Defesa do Consumidor é o artigo 6º, e ele trata muito sobre a questão da informação. Por quê, Efraim? A informação ela é super importante. Eu vou trazer um exemplo bem clássico para vocês. Nós, consumidores, nós não temos conhecimento técnico de alguns produtos. Por exemplo, esse celular. A gente trabalha com esse celular aqui, a gente usa esse celular, mas nós não sabemos 50% das funções dele. Do que ele pode fazer, do que ele pode não fazer, de vícios ou defeitos. Então, o fabricante, ele é obrigado a fornecer todas as informações pertinentes. Então, a informação, ela é o pilar principal do direito do consumidor, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. É importante, né, John? A gente vê informação que geralmente vem no manual
E aí tem o outro lado também que deve se educar, que é o próprio consumidor. O consumidor depois ele vai querer reclamar, vai querer discutir sem ele ter o entendimento, né, daquele produto que ele está adquirindo, sem também ler o manual que é fornecido pelo fabricante, ou pelo menos deve ser fornecido, depois não adianta correr atrás do prejuízo. Exatamente. Assim, o consumidor, ele está muito habituado a ter só direitos. Mas o Código de Defesa do Consumidor ele é protecionista? Porque a lei, eu comparo muito com a CLT, ela tem questão protecionista justamente pela relação de consumo. O fornecedor, ele está em vantagem com o consumidor. Porém, o fornecedor também tem direito e o consumidor também tem deveres, né? Por exemplo, criou-se um hábito aqui na nossa cidade que o fornecedor ele é obrigado a trocar o produto, devolver na hora o dinheiro, esse tipo de coisa. Mas a legislação não prevê assim. A legislação diz que o consumidor só é obrigado a trocar, a devolver o dinheiro em caso de vício ou defeito de fabricação. No caso das compras presenciais. O artigo 18 ele prevê isso. Por exemplo, você foi lá, comprou um produto, provou, experimentou, testou, o fornecedor saiu da loja, o fornecedor não tem obrigação nenhuma de trocar. Só se houver vício ou defeito de fabricação. Eu falo obrigação de trocar porque eu não gostei da cor, por exemplo. Sim. Né? Agora, nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, por exemplo, internet, telefone, o legislador entendeu que o consumidor tem o direito de arrependimento. O direito de arrependimento é aquele que 7 dias após o recebimento do produto. Por quê? Às vezes, dependendo da luz, dependendo do ângulo, o produto, ele passa uma visão distorcida para o consumidor. Às vezes, ele passa a ser uma cor de que não é, o tamanho de que não é também. Então, é muito importante que o consumidor saiba disso, né? O fornecedor também tem que saber disso. Todas as nossas fiscalizações, a gente passa essas informações para o fornecedor. Inclusive, eu sei que esse podcast tem um grande alcance. Claro. Nós temos no PROCON hoje um setor de educação para o consumo. Nós disponibilizamos palestras para os fornecedores, né? Caso você tenha uma empresa, queira ter algumas palestras de direito do consumidor, a gente faz palestra, né? A gente faz a palestra de graça. A gente só pede que você disponibilize um espaço, né? Para que a gente possa mandar o palestrante. Inclusive, o palestrante sou eu, um dos palestrantes, né? E assim, essa palestra, ela dura mais ou menos aí uma hora e meia. A gente faz pega a espinha dorsal do Código de Defesa do Consumidor e passa de maneira simples, né? Apesar de ser advogado, eu sou um pouco avesso ao juridiquês, né? O juridiquês tem horas para ser utilizado. Por exemplo, quando você está falando com o público, não tem por que você falar juridiquês. Eu procuro falar de maneira simples, porque eu penso que a informação ela tem que ser simples, ela tem que ser absolvida por quem está sendo ouvido, por quem está sendo ouvido, né? Então não adianta eu trazer um juridiquês, um rebuscado aqui, aí o consumidor, não vai entender o fornecedor nada, não vai entender nada e eu não vou atingir o objetivo. Então a intenção é simplificar, trazer o direito do consumidor de maneira simples. Quando nós fazemos nossas palestras, a gente já fez em diversas empresas aqui, eu peço para o gerente ou para quem solicitou, faz o levantamento dos problemas diários que você tem, que a gente já leva soluções. A nossa intenção é essa. O pilar hoje do PROCON, a base do PROCON hoje é a relação de consumo amistosa. É adequada, equilibrada. Você pensa, o PROCON só defende o consumidor. Não. Nosso papel é fazer com que a lei seja cumprida, né? E, John, já que você falou de garantia, eu queria pegar um gancho aqui antes que eu esqueça também, né, para a gente tocar nesse assunto. Algumas lojas, né, fazem esse processo de garantia estendida, né, e também fazem a parceria com a própria fabricante, né, a loja faz a parceria com a fabricante para que o cliente tenha até 10 dias para devolver o produto, caso não seja adequado para ele, não é nem por questão de defeito. Se o cliente não gostou, ele pode devolver com 10 dias, né, é um acordo feito com a própria fabricante, já tem o dinheiro de volta, pode escolher outro produto, mas tem também a venda da garantia estendida, que é legal, mas tem uma prática que é ilegal disso, que é vender a garantia estendida casada sem que o cliente saiba, né? Eu gostaria que você contasse também um pouquinho sobre essa prática, né? Se ainda está acontecendo muito também aqui em Rio Branco, na nossa capital, no estado do Acre também, essa prática abusiva. Excelente a observação, Efraim. A legislação, ela prevê a garantia legal e a garantia contratual.
A garantia legal é aquela prevista no Código de Defesa do Consumidor, para produtos não duráveis de 30 dias e para produtos duráveis de 90 dias. Essa é a garantia que você é obrigado a dar. Essa garantia estendida que você fala é a garantia contratual que a gente fala. O fornecedor ele pode vender essa garantia sem problema nenhum, desde que ela não esteja embutida, por exemplo, no preço do produto. O consumidor ele tem que saber quanto é que ele está pagando por aquela garantia, né? Eu costumo chamar essa garantia de seguro, né? O consumidor não tem problema nenhum você vender, comercializar, você impor suas regras nela, desde que o consumidor seja ciente. A gente já combateu muito essa prática da garantia estendida, já embutida no produto, né? A gente verificou que algumas empresas, ela dava meta para o vendedor, né? E o vendedor se utilizava daqueles artifícios argilosos para colocar a garantia para o consumidor. E nós descobrimos também que alguns estabelecimentos pagavam maiores comissões pela venda da garantia estendida. Às vezes a comissão da venda da garantia estendida era maior do que a do próprio produto. Então a gente notificou diversas empresas, multou diversas empresas, então hoje já está mais tranquilo, né? E já está pacificado. O consumidor ele tem que ter ciência de que está adquirindo a garantia estendida, né? Aquele outro apontamento que você fez bem no início da pergunta. Aqui é o seguinte, o consumidor ele não pode ter menos direito, mas mais direito não tem problema nenhum. Vou explicar. Vamos supor. John, você falou anteriormente na fala aí que comprei presencial, levei já não tenho direito a trocar porque não gostei. Nesse caso, o fornecedor está oferecendo um plus. Então ele pode, sem problema nenhum. Tem algumas lojas aqui que dão 7 dias de troca pela loja. Você não gostou, você vai lá e troca. Ok, sem problema nenhum, pode. É a questão, tem algumas marcas de roupa que ela coloca na etiqueta que é até 30 dias para troca, né? Aí quando o fornecedor coloca esse tipo de observação, aí ele está criando uma cláusula contratual com o consumidor. Aí ele é obrigado a fazer. Entendeu? Mas nada impede dele oferecer um plus, né? Até porque nós sabemos hoje em dia que no comércio o pós-venda ele é super importante. Até porque a concorrência ela é desumana. É a internet, é o camarada que diminui a margem dele, é o outro camarada que descobriu um método de diminuir a margem e ganhar mais. Então, o comércio, a concorrência é surreal. Então, eu costumo dizer aqui, quando a gente vai fazer as fiscalizações, de que faça um bom pós-venda. Que a nossa cidade, vou trazer aqui, o acreano ele é bairrista, né? Vou trazer aqui para o nosso setor. A pessoa fideliza. É verdade. Ela às vezes paga mais caro no teu, porque ela sabe, não, se der problema, o Efraim vai resolver, o Efraim não vai causar. Eu vou estar seguro. Não vai dar trabalho para resolver. Entendeu? Então isso fideliza. Eu disse, gente, nós trabalhamos numa cidade pequena. Então o consumidor ele tem que ser fidelizado. Teu papel é fidelizar. Então o pós-venda hoje, ele é um fator primordial para que você possa desenvolver o seu comércio com maior tranquilidade. Então, comerciante, eu acho que eu tenho propriedade para falar isso, foque no seu pós-venda. Não foque só na venda, foque no pós-venda, que ele é um diferencial muito importante hoje em dia no comércio. O interessante, né, João, é que quem está assistindo a gente pode estar agora questionando assim, mas e como fica esse pós-venda, né, também no digital, quando eu faço a minha compra online, né? A gente olha hoje para grandes empresas que realmente mudaram a sua maneira de trabalhar, a maneira de enxergar o consumidor. A gente cita aqui hoje, por exemplo, o Mercado Livre, né, que devolve na hora realmente, ou você pode trocar por outros produtos, mostra o compromisso de uma empresa séria, grande com o consumidor, né? Porque às vezes a gente tem aquele produto que é vendido dentro da plataforma, não tem como a plataforma ter o controle realmente 100% claro. De que aquele produto está sendo vendido, oferecido assim como na imagem ilustrativa. Esses dias, por exemplo, assisti um vídeo, né, na rede social que uma mãe comprou um produto de banheira para criança que quando jogava na banheira fazia uma espuma colorida. A banheira ficava toda espumada, né, com a espuma colorida. E quando chegou o produto, né, parecia
uma vitamina C efervescente, né? Algo que não criou nenhuma borbulha, né? Isso mostra que se o consumidor estiver amparado realmente pela própria empresa, começando com a empresa com seriedade, né? Esse produto vai ser devolvido, né? Não vai causar dor de cabeça, não vai causar danos ao consumidor e também não vai causar prejuízo financeiro no futuro para a própria empresa. Exatamente. O que acontece? Os e-commerce, meu inglês é horrível, eu vou trazer o comércio digital. O comércio digital hoje, ele não está mais focado só no preço. Ele está focado na credibilidade. Por exemplo, você trouxe uma empresa, Mercado Livre. O Mercado Livre hoje ele vende credibilidade. Verdade. Eu sou um cliente assíduo do Mercado Livre. Eu tive problema com compro já tem bastante tempo, tive 2 problemas, que foi resolvido instantaneamente. Comprei uma peça de um carro, a peça chegou, não serviu, entrei em contato lá pelo o chat deles, o saque deles. Não, tudo bem, mandaram o código de envio, enviaram, me passaram a informação, como eu falei no início, informação é primordial. Eles falaram, seu John, a gente não vai conseguir estornar, eu fui no cartão de crédito, a gente não vai conseguir estornar o valor nessa fatura, mas na próxima o valor está disponível. Ou seja, eu já estava ciente daquela situação, entendeu? Eles focam muito nisso. Hoje, eles focam em entrega. Você vê que eles estão utilizando, eles já têm centro de distribuição aqui no estado. No estado, verdade. Né? Uma empresa que também está muito forte no mercado, Shopee. Shopee, ela começou com aquele, fulano da Shopee. Eles estão se consolidando no mercado. Inclusive em qualidade. Em qualidade também. Hoje eles são um concorrente direto do Mercado Livre, por questão do preço. Se você fizer uma pesquisa no Mercado Livre, fizer uma pesquisa na Shopee, às vezes você acha mais barato. A entrega da Shopee era 90 dias. Hoje tem compra, se você compra, entrega com 10, 7 dias. Então o que eu estou te falando é credibilidade. Ou seja, essas lojas, essas plataformas, elas entenderam que o pós-venda é importante. A segurança. Você não está comprando só aquele produto, está comprando a segurança. Né? A gente tem diversos sites que na legislação a gente chama de site hospedeiro. O Efraim, ele vende produto X. Só que se o Efraim fizer um site, para ele atingir o consumidor, vai dar muito trabalho, vai ter que criar uma credibilidade. Ele entra e coloca no Mercado Livre. Por quê? Ele se utiliza da credibilidade do Mercado Livre. Ou seja, o Mercado Livre hoje, ele é um hospedeiro, como Americanas, Magazine Luiza, Netshoes, a Centauro também. Ou seja, essas grandes marcas já se utilizaram desse poder, que eles sabem da credibilidade que tem e viraram site hospedeiros. Aí você pergunta assim, John, eu comprei o produto do Efraim, como é que... Não, você vai entrar em contato com o Mercado Livre. Ele responde pelaquela plataforma. A relação do Mercado Livre com quem colocou lá para vender é outra. Tá entendendo? Então, isso, como eu falei bem no início, hoje o comércio ele tem que vender credibilidade. A credibilidade hoje já é o desempate. Ela já eu costumo dizer que a credibilidade hoje ela já está mais importante que o preço. E John, vamos agora para uma direta ao ponto, né? Esse período de Páscoa, né, é um assunto que a gente está tratando também. Quais os principais cuidados que o consumidor deve ter, né, ao procurar os seus produtos? Seja ele o pescado, seja ele o ovo de Páscoa, presentes para Páscoa, porque a gente sabe que há modificação também nos preços, a promoção que chama a atenção, mas tem todo um trabalho que é realizado pelo Procon antes, durante e depois, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? E como que o consumidor realmente deve agir junto ao Procon para que não seja lesado nas compras. Bom, o que a gente sempre pede para o consumidor? A gente sempre informa nas nossas entrevistas, nas nossas falas. Pesquise. Compre com antecedência. Você pesquisar, dependendo do local, às vezes tem diferença às vezes de 30%, 35%. Nossa economia ela não está tão boa, então o dinheiro no bolso está difícil. Então pesquise. Vá em supermercados, vá em lojas especializadas, pesquise. Esse é o ponto principal. Verifique a questão do preço e dá o preço direitinho. E a questão da pesquisa ela é fundamental. Ela é fundamental, porque nós sabemos que o comércio ele tem a livre concorrência. A nossa Constituição, no artigo 170, ele prevê que a livre concorrência ela tem que ser fomentada pelo Estado. Então a gente não tem esse poder de tabelar preço. A gente pede que o consumidor pesquise.
Ô, John, uma dúvida, né? Ovo de Páscoa, ele é por quilo. Vamos lá, vamos dizer que você compra hoje 280 gramas ali, que é o peso daquele ovo de Páscoa. Como é que o consumidor vai saber se realmente aquele produto tem aquele peso e ele está pagando pelo que é justo? Né? Por quê? Porque você vai comprar hoje e não tem uma balança para que o consumidor realmente confira ali, não, eu estou levando exatamente 280 gramas aqui de chocolate, né, eu estou pagando o que é correto. Né? Não teria que ser explícito isso também nas lojas, né, para o revendedor, para que o cliente também saiba que está levando o peso correto, o peso justo? Bom, boa observação. A gente faz fiscalização nesse sentido em parceria com o IPEM e a gente faz a pesagem desses produtos. Todos os produtos a gente faz a pesagem. Então, eles têm uma margem de tolerância. Né? Inclusive, a gente, o ano passado, a gente fez uma apreensão grande de panetones. O panetone estava fora do permitido, da variação permitida, né? Então, a legislação ela prevê uma variação permitida para mais ou para menos. Então, nas nossas fiscalizações também, a gente verifica isso. Verifica a questão do peso, verifica a questão de tudo. Entendeu? Vamos supor que é 250 gramas. Ele tem uma variaçãozinha para mais ou para menos. Até porque, às vezes, não tem como você ter 250 gramas. Por isso que a legislação permite uma variação. Então, para o consumidor, a gente passa essa segurança de que a gente faz a fiscalização, a gente verifica se está atendendo, né? A gente verifica a questão do Inmetro, se os brinquedos estão indicados para a idade correta, se tem as informações corretas. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. A gente pesa os produtos, vê se batem com aquilo ali. A gente leva a nossa balança, pede para o estabelecimento disponibilizar uma balança para a gente estar fazendo esse levantamento. Então, a gente faz esse acompanhamento também. Efraim, eu costumo dizer que o PROCON hoje, ele fiscaliza do alfinete ao foguete. Então, a gente fiscaliza peixe, ovos de Páscoa, carne, a gente fiscaliza gasolina, a gente fiscaliza de tudo. E a gente tem que estar todo tempo se atualizando. A gente, quando vai fazer fiscalização em conjunto, por exemplo, com a vigilância sanitária, quando eu estou acompanhado deles, eu exploro todo o conhecimento possível. Como, John, eu vou ao pescado. Como é que eu vou saber que o pescado está fresco? A gente recebe essas perguntas. Então, a gente sempre fala, olha o olho do pescado, vê se ele está firme, vê se ele está brilhando. Olha, eu acho que é guelra, né? Guelra, eu aprendi na roça que era guerra. Olha, vê se está vermelhinha. Toca no peixe, vê se o peixe está firme. Vê se o peixe está no gelo, está disponibilizado no gelo. Tudo isso são informações para você não comprar um produto de baixa qualidade. Agora, né? essas informações não deveriam ser explícitas também no comércio que vende o peixe, para que a pessoa possa identificar se aquele peixe realmente ele é adequado para o consumo, se está de acordo? Porque geralmente você vai numa feira, vai no mercado, inclusive mercado municipal, né, que é amparado pelo município, e você não tem essas informações. Como é que eu vou saber se realmente esse peixe aqui está correto, ele está adequado, está bom para o consumo, né? A legislação ela não obriga essas dicas, ela obriga a conservação. Ela obriga que o produto tem que estar refrigerado, tudo bonitinho. Ela não obriga que o fornecedor tenha que dar essas dicas, né? Que isso é dica do dia a dia. O que a gente sugere? Tem uma grande rede de supermercado aqui que ela já tem. Ela já dá as dicas. Né? Verifica a questão do olho do pescado, verifica se o pescado está firme. E sai na frente da concorrência. Já sai na frente da concorrência, que eu falei no início. credibilidade. Ele está mostrando lá, tem essas dicas aqui. Então, ele coloca o produto lá exposto, mas se não tiver dentro das dicas, o camarada não vai levar. O consumidor não vai levar. O consumidor, com o tempo, quanto mais informado ele fica, mais exigente ele passa a ser. Então, e o direito do consumidor hoje está muito em evidência. Muito. Você acorda e vai dormir consumindo. E, John, né? eu vi que agora vocês fizeram um trabalho também nos postos de combustíveis, né? Uma fiscalização bem severa, não só na capital, mas também no interior do estado. A gente sofre realmente com uma crise política, econômica, e é uma crise global, não é apenas tratando-se de estado do Acre ou de Brasil, é uma crise global. E é nesse momento, então, que agentes do PROCON, né, que vocês fazem esse trabalho realmente para garantir que, apesar da situação econômica e do que se vive hoje politicamente, né, seja assegurado o preço correto e a qualidade também correta para o consumo do consumidor. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa operação e o que isso impacta também, até porque é um período de promoções também. Tá caro, a gente sabe que aumentou o preço, mas também é um período de promoção de Páscoa, que o posto de combustível também faz. Abastece aqui, é mais barato. Como está sendo esse trabalho feito por vocês para que o consumidor no final pague o que é justo? Bom, a gente anda numa linha muito tênue, né?
é a questão do combustível. O nosso estado, nós sabemos da logística. Ninguém aqui não tem noção da logística. E tem a questão do que o Brasil, ele de um tempo para cá, ele passou a ser signatário do preço internacional, né? Então ele acompanha a variação do preço internacional. E aí o que acontece? A gente está fazendo a fiscalização, está verificando a questão da quantidade. O que seria a quantidade? Se o consumidor está recebendo pela quantidade que está pagando, fazemos a qualidade também. Se o combustível do estabelecimento, no caso o posto, ele está entregando o combustível dentro do que a legislação preconiza, né? A quantidade de etanol, questão de se não tem solvente, tudo isso a gente também faz. E também nessa oportunidade, como você bem observou, nós estamos passando por uma crise política, econômica, né? Aí você fala, de uma guerra lá no Irã, o que vai me influenciar aqui? Está influenciando, todos nós estamos sentindo, né? Já fala-se em questão de alguns lugares com desabastecimento de óleo diesel, né? E o diesel é o combustível que move tudo. Move o caminhão para transportar, move a máquina para colher o produto, o alimento. Então, a gente nessas situações, eu chamo até uma situação de calamidade, né? A gente está acompanhando. Nessa fiscalização que a gente faz também, a gente solicita as notas fiscais de compra, né? A gente solicita tabela de custos e também solicita que ele disponibilize para a gente o preço do dia da fiscalização. Aí você pergunta, mas John, tu não falou anteriormente que a Constituição prevê a livre concorrência, que o Estado tem que fomentar o comércio, fomentar a livre concorrência? Falei. Mas é o seguinte, a legislação também veda que em caso de calamidade você venha ter lucro excessivo. Vou te dar um exemplo sem juridiquês. Sim. O Efraim, ele vende um produto X, ele ganha R$1 naquele produto, em dias normais. Viu a calamidade, o Efraim passa a ganhar R$1,70, R$2 naquele produto. Então, isso já está se aproveitando. Isso é uma prática abusiva. Entendeu? Vamos supor, o camarada do posto lá, antes da guerra, ele ganhava 50 centavos por litro. Um exemplo. Aí, com a guerra, o lucro dele passou a R$1 por litro. A gente verifica isso. Entendeu? John, tu quer tabelar o preço? Não. Não tem, qual a justificativa que você teve de aumentar o seu preço? Não teve aumento de custo. Se ele aumentou o custo, por exemplo, eu aumentei porque eu fiz uma reforma no meu posto, eu tenho que tirar, ele tem que ter lucro. O comerciante tem que ter lucro. Mas, injustificadamente, ele ganhava 50 centavos, ele passa a ganhar R$1. Então, a gente verifica isso. Então, a questão da prática abusiva ela é uma linha muito tênue. Justamente porque tu pode colocar preço no teu produto, compra quem quer, compra quem achar que deve, mas também tem a questão da calamidade, tu se aproveitar da calamidade para aumentar o teu lucro. Agora, já tem a questão do preço tabelado também, né? A gente sabe que existem muitos sindicatos e eles conversam, comunicam, claro, entre si, né, sobre essa questão de tabelas, né, e existe o preço tabelado. Por exemplo, a gente já passou por uma crise de abastecimento, né, alguns anos atrás, sei que você lembra disso, eram filas quilométricas em postos de combustíveis para abastecer e alguns postos já não tinham também mais combustível. O valor se tornou um valor excessivo, o valor de chegar a pagar até R$ 9,99 na gasolina. E que hoje também não está muito diferente. Por exemplo, se você for no Jordão, a gasolina já está mais ou menos esse preço de R$ 9,99, enquanto aqui em Rio Branco você está pagando R$ 7,49, né? R$ 7,49, né? Se a legislação ela é a mesma, por que existe esse diferencial absurdo do preço que sai de uma capital para o interior do estado? Não é a mesma legislação? É a mesma. Boa pergunta. Você lembra que você falou, é importante a gente falar com quem está na linha de frente? Eu tive o ano passado no Jordão. Então, geralmente, eu sou um camarada que gosta de estudar, gosta de entender as peculiaridades, até para mim poder ter propriedade para falar. Nesses municípios que a gente chama de município de difícil acesso, Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, eles só têm acesso facilitado no inverno. Aí eu vou te trazer, John, como é que o camarada no estado hoje, a gasolina deve estar em média aí, hoje aqui no estado deve estar 7,20, tem lugar que está 7,40, 7,50, então essa variação, ela está variando isso aí hoje. No Jordão, ela está hoje, salvo engano, 9,50. Aí tu pergunta assim, John, mas por que no verão o Jordão vai a R$11, a R$12? Efraim, os nossos rios, eles
eles têm no inverno eles enlarguecem. Enlarguece. Então o leito dele fica mais largo. No verão ele fica estreito. E aí o que acontece? A navegação dificulta. E aí o transporte ele passa a ser cobrado por quilo. Eu tive no Jordão ano passado, no verão, naquele verão, eles estavam cobrando R$1 por quilo. Isso é legal. Não tem como a gente fazer, porque como é que eu vou pôr o preço no produto tu vai passar 3, 4 dias no rio, tu anda mais empurrando a canoa do que no motor, porque a gente tem uma fileira de água. Como é que eu vou colocar preço no produto do camarada que está transportando? Por exemplo, uma saca de cimento 50 quilos. A saca de cimento aqui hoje deve estar o quê? R$70? Essa base. Aí tu põe mais R$50 em cima. Ainda tem o lucro do lojista. Não estou defendendo. Estou falando que o comerciante, apesar de estar na bandeira do Procon, eu entendo essas nuances. O combustível da mesma forma. Aí fica esse negócio. Quando não é no verão, no inverno, desculpa, ele tende a baixar um pouco por conta que fica facilitado, o frete baixo. Mas no verão, eu fiquei na beira do rio lá, a margem do rio lá observando, você vê o sofrimento. Aí tem que, às vezes, o camarada vem num barco maior, aí chega, tem um que é aquele, tem um nomezinho que é bem pequenininho o barco. Só cabe o camarada, ele enche de produto, porque ele consegue andar em tipo 2 palmos de água. Bajola. Que é uma canoa estreitinha, pequenininha, que ela cabe o quê? 2 pessoas. Aí o que acontece? Ele vai pro final da canoa e enche de produto. Porque ela consegue andar em 2 palmos de água. Aí o camarada passa 3, 4 dias na margem do rio desse aí. Tem custo. É você ver a dificuldade, tá entendendo? Não tem acesso por terra. Aí o transporte aéreo também é caro. Ou seja, né, acaba deixando o Procon de mãos atadas, porque não tem o que fazer. E isso fala mais sobre realmente a falta de políticas públicas de acessibilidade, né, para os moradores mais isolados do nosso estado do Acre. Exatamente. Né, então a gente passa por isso. E aí a gente tem que ter aquela linha tênue, né? Aí a gente pede para o camarada apresentar as notas fiscais, ele mostra. Comprou de tanto, pagou tanto de frete, aí chegou no posto, portanto. E aí? Como é que eu vou obrigar esse camarada a vender a 7 e pouco, que é o preço da capital, se já chega lá mais caro do que... Entende? Isso, infelizmente, é a dificuldade que o comerciante ele enfrenta. E a gente está aqui, como falei, para harmonizar, e a gente tem um papel, tem denúncia, eu não estou dizendo que o consumidor não pode, tem que denunciar, que a gente vai estar em cima, a gente vai estar acompanhando, porque o nosso papel, a nossa obrigação é fazer com que tudo seja esclarecido. Eu comecei esse podcast falando, a informação é o pilar principal do direito do consumidor. E ela é. O consumidor ele tem que saber o que ele está pagando, por que ele está pagando aquilo. É informação. Informação é primordial na relação de consumo. E olha, John, através de você, inclusive, parabenizo, viu, a todos os colaboradores, todos os servidores do Procon pelo trabalho realizado, né, aqui na sua fala sempre com muita transparência, né, inclusive com assuntos como esse, que são assuntos delicados, a gente sabe que envolve questões políticas também, e vocês não fogem do assunto, né, mostram realmente a realidade como é, o trabalho como ele é, né, e por isso eu parabenizo, então, a você e também a todos os colaboradores, trabalhadores do Procon, né, que sempre servem aí com muita transparência a nossa população acreana, né? E por fim, John, né, eu gostaria que você desse dicas agora também para o nosso telespectador, para essa data que está chegando, para outras datas futuras também, agora a Páscoa e datas futuras, para que o consumidor ele saiba, né, identificar o produto, que ele saiba realmente comprar da maneira correta e não seja aí depois lesado, né, na sua compra, né? Qual que é a principal orientação que hoje o John deixa aí para os nossos consumidores nessa data? O John, de antemão, quero agradecer mais uma vez o espaço. O Efraim, desde sempre, foi parceiro do Procon, é meu parceiro pessoal de divulgar projetos, divulgar informação, e isso aí é uma tecla que a gente sempre vem brigando, sempre vem tentando ocupar o espaço nos meios de comunicação para que a gente possa levar informação para o consumidor, né? Trazendo as dicas, pesquisar, se organizar para comprar antes, verificar preço, né? Verificar a questão, até porque na Páscoa, no sábado, no domingo, você vai estar espremido. Então, quem sai na frente, vou trazer até um ditado do meu saudoso
padrasto, quem sai na frente bebe água limpa. Né? Então, consumidor, pesquise, utilize o seu celular pelo... Eu acredito que quase todo mundo tem aquele Mercado Livre baixado no celular. Utilize o e-commerce, verifica, o Mercado Livre vende tudo. Às vezes você acha um produto lá bem mais barato, um ovo de Páscoa, um chocolate. Se você não puder dar um ovo de Páscoa, que todos nós sabemos que o preço está um pouco alto, vai na criatividade. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem esses dias que a doceira do bairro fomente o comércio local também, fomente o comércio do seu bairro, né? O pequeno comerciante. Ela fazia o seguinte, ela no ovo de Páscoa dela, ela colocava uma camada super fina de chocolate, para ter o formato, para ter a simbologia da Páscoa, mas que fazia recheado com doce, fazia recheado com bolo. Então isso foi a criatividade. Ou seja, ela estava oferecendo um produto, estava oferecendo a simbologia, mas de uma forma para baratear os custos e poder oferecer um preço acessível para o consumidor dela, para o cliente dela. Então ela colocava um bolo, uma torta dentro do ovo, uma camada super fina de chocolate, para ter um preço competitivo. Então isso é a criatividade. Você que leva comerciante de bairro, você pequeno empreendedor, as ideias estão aí para você ter um poder de concorrer com as grandes marcas, com as grandes supermercados. Então essa é a dica, pesquise. Internet hoje, veja nos sites, veja nos Facebook, rede social. A rede social hoje, ela é uma ferramenta extremamente importante para você fazer essa pesquisa. Então hoje a minha dica é pesquisar. Inclusive, concorrer com o preço da gasolina, que aí o cidadão não sabe se abastece ou se compra ovo de Páscoa. Né? A gente está numa situação bem delicada, mas a gente vai vencer isso, como a gente já venceu diversas outras crises, né? A gente passou por recentemente, a pandemia, que levou muitos entes queridos nossos, e a gente venceu. Então, eu acredito que isso aí é mais uma, isso aí é para a gente fortalecer, para a gente ter criatividade. O comércio, ele exige criatividade. Ele exige criatividade para você sobreviver nesse meio tão concorrido e tão avassalador, né? O comércio, ele é... E, John, por fim, tenho dúvidas, gostaria de saber mais, né? Como que eu faço para procurar o Procon, quais os canais de atendimento, rede social, né? Para que o cidadão possa também estar sempre antenado em seus direitos de consumidor. Bom, você pode estar fazendo ligações, caso de denúncia, para tirar dúvida, através do 151 ou do 32237000. Lembrando que esse telefone tanto recebe chamadas normal ou mensagens via WhatsApp. Você pode estar mandando mensagens via WhatsApp e também através das nossas redes sociais. Inclusive, convido você que está assistindo a nos seguir. Lá tem muita informação importante, tem muito conteúdo legal, que é no Instagram, @ProconAC. Lá é bem legal, você pode também estar fazendo denúncia, fazendo observação no direct, né? Você, comerciante, que deseja fazer um treinamento com a sua equipe, você pode estar nos procurando através desses números que a gente está inteiramente à disposição para fazer esse treinamento, né? Lembrando que esse treinamento é gratuito, né? A gente cria mecanismos para que você possa ter sua equipe treinada, né? Sobre direito do consumidor. E a gente dá até um plus também sobre questão de atendimento, questão de postura, e em casos adversos. Tudo isso a gente vai levar para o seu comércio para que você possa oferecer um serviço de qualidade, um pós-venda legal, para que você possa ter o seu cliente informado do seu produto e do seu serviço. Perfeito. John, muito obrigado, né, por trazer com clareza aqui, né, um pouquinho sobre dicas para o consumidor, também para o empresário, né, para que todos possam sair aí felizes durante essa data comemorativa, data de Páscoa, né, que venda-se bastante, que os consumidores também consumam bastante e com qualidade, clareza e justiça. Então, parabéns ao excelente trabalho aí juntamente ao Procon. Obrigado pela entrevista e obrigado também, né, por escrever aí o artigo para nossa edição da Fé Comércio em Revista de março, né? O John que está agora com um artigo também junto com a gente na Fé Comércio em Revista, que você pode acompanhar. Basta acessar o nosso portal do comércio.org.br, né? E tá lá a nossa revista do mês de março já com um artigo do John que fala aí do mês do consumidor. E vem mais agora também nessa nova edição da nossa revista. Obrigado, John. Obrigado você pelo espaço. Mais uma vez a gente fica sempre à disposição. É sempre um prazer estar levando informação para o consumidor. Estamos sempre à disposição. Lembrando, leia o artigo. Ele é bem legal, bem curto e ele é muito rico de informação. Perfeito. Olha, gente, para você que nos acompanhou, né, fica aí aquela dica. Consumir
é um direito, né? E consumir com consciência é ainda mais importante. Acho que foi isso que a gente trouxe hoje aqui para você. Eu agradeço pela audiência, pelo carinho a todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro no podcast Fé Comércio Acre. A todos, ó, um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acrianas. Tchau!